Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma transmissão ao vivo aqui no Facebook da Veja São Paulo. Eu sou Helena Galante, editora da Vejinha. Normalmente vocês me veem falando aqui de comida e do comer e beber, mas hoje o papo é outro, gente. Hoje é dieta. Nós vamos falar da capa da Veja São Paulo dessa semana, dieta pós-carnaval. Por isso eu estou aqui muito bem acompanhada da Ana Carolina Soares, a repórter que fez essa matéria completíssima com 11 técnicas para quem quer emagrecer de vez, e a Maria Edna de Mello, que é presidente da Abeso. Muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Vamos lá, começou o ano de vez agora, passou carnaval, passou ano novo, Natal, tudo, agora é época para quem quer emagrecer. Como emagrecer, gente? Como responder isso, cara? É verdade, ela que vai responder, inclusive, né? Assim, durante um mês a gente conversou bastante, acho que até foram 2 meses de apuração, e tem aqui umas 11 técnicas, né, que eu achei mais curiosas e novas no mercado, para emagrecer, para perder o peso agora que o ano começou, né, depois do carnaval. Dessas 11 técnicas, Maria Edna, qual seria a mais indicada? Tem uma delas que é melhor? Então, a obesidade é uma doença extremamente complexa e, individualmente, cada um tem suas características e suas complexidades. Então, é praticamente impossível a gente escolher um tratamento que vá casar, ou seja, que vá beneficiar todos os pacientes. Então, o que é importante? É importante as pessoas que precisam perder peso avaliarem o tipo de abordagem que elas estão buscando, verificar se aquela abordagem tem algum respaldo científico, se ela é fundamentada, se ela é respaldada pelas sociedades médicas, para que ele não entre em nenhuma furada, porque a gente sabe que, infelizmente, embora a obesidade seja uma doença extremamente complexa e muito prevalente, esse mercado ele acaba sendo explorado por alguns profissionais que não têm uma abordagem, vamos falar assim, adequada. Né? Ó, temos aqui muitos comentários, mandem as suas perguntas que a gente vai fazer para Maria Edna. Muita gente falando que precisa emagrecer e precisa emagrecer urgente. A pressa é uma inimiga do emagrecimento saudável ou dá para perder peso rápido? Dá para perder peso rápido. Antigamente a gente tinha a ideia de que quando se perdia peso rápido, quanto mais se perdia peso rápido, pior era o prognóstico. Os estudos mostram que perder peso rápido no início do tratamento é um fator preditivo de melhor manutenção, de maior manutenção de perda de peso a longo prazo. Agora, o que a gente chama de perder peso rápido? É perder peso rápido com a mudança de estilo de vida, com um tratamento equilibrado. Não é pegar uma dieta de qualquer fonte, de qualquer site e começar a fazer uma dieta só de bacon, uma dieta só de chocolate ou uma dieta só de pimenta. Então, tem que ser algo estruturado, tem que ser equilibrado. Fala-se muito também, eu acho que a dieta da moda, você me fala se eu estiver errada, foi a low carb, né? Assim, muitas atrizes fizeram, Juliana Paz apareceu com barriga tanquinho na novela, a Paola Oliveira também, a Sabrina Sato, e tem muitos sites ensinando também, falar, só corta o carboidrato, corta arroz, a batata, tá tudo certo. A gente sabe que não é bem assim, né? Me fala um pouco sobre essa dieta, os prós e os contras. Além da dieta low carb, acho que a dieta que mais talvez tenha reverberado também, que a low carb ela vem desde a década de 70. A gente tem um problema com a dieta low carb, que embora ela esteja no mercado desde a década de 70, vai e volta, até hoje os benefícios reais dela não foram comprovados. E que todos os estudos mostram é que se você diminui a ingestão de calorias proporcionalmente, você vai ter uma perda de peso equivalente. Então, quando a gente pensa em termos de população, fazer uma dieta low carb, ou seja, com muita carne, muito queijo e muitas gorduras boas que são muito caras, então isso é bem complicado. Né? Mas a questão da insulina, que comer carboidrato demais gera insulina que ajuda no acúmulo de gordura, como é isso? A insulina ela é um hormônio lipogênico, ela é um hormônio adipogênico, mas isso quando ocorre em excesso. Quando a gente consome uma dieta equilibrada, então provavelmente você não vai
vai ter esse efeito, né? Essas ideias relacionadas à dieta low carb, até hoje, elas não foram comprovadas cientificamente. E os estudos que a gente mais, assim, que a gente tem de intervenção mesmo, o que é que eles mostram? Quando você restringe calorias, seja low carb ou seja uma dieta equilibrada, a perda de peso vai ser equivalente. Agora, com um detalhe, a dieta low carb é muito mais difícil de você manter em médio e longo prazo. E a obesidade é uma doença crônica e recidivante. Então, é muito mais provável, muito mais fácil o paciente voltar a ganhar peso. Olha, as modas estão muito presentes aqui em todas as perguntas. Uma das perguntas mais frequentes, jejum intermitente funciona? A Carla perguntou, o Lucas perguntou, funciona ou não funciona? Qualquer restrição calórica vai levar à perda de peso. Porque para perder peso, a gente precisa consumir menos e gastar mais. Então, mesmo que você não aumente a atividade física, se você restringe, vai levar à perda de peso. O jejum intermitente, ele tem algo, ele vem um pouco na linha da dieta low carb também. Então, é uma dieta que é extremamente modificada, então os pacientes, eles geram uma cetose, então, e isso a gente não tem a menor ideia do impacto fisiológico que vai ter no nosso corpo, porque a gente tem um organismo que é adaptado para ter uma alimentação equilibrada. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa reduzir os excessos, e principalmente aqueles excessos que são os alimentos ultraprocessados, os alimentos ricos, mesmo feitos em casa, ricos em gordura, ricos em açúcar, porque eles são muito deliciosos, são muito palatáveis. Se estiver na nossa frente, a gente vai comer. Então, um dos segredos numa mudança alimentar é que você não pode ter em casa. Uma vez que a gente vê, é muito difícil controlar. Mas como é, o que é comer bem, assim? Tem algumas técnicas, tem gente que fala que divide seu prato ao meio, metade verdura, aí a outra metade fica entre carboidrato e proteína. É isso mesmo ou não? Basicamente isso. Okay. Não tem muito mistério. Agora, o que vai ser a proteína? A proteína vai ser um bife à parmegiana, um filé à milanesa. Então, essa proteína já, digamos assim, é uma proteína mais de final de semana, é uma proteína de exceção, não é uma proteína da rotina. Você vai ser proibido de comer isso? Claro que não. É muito gostoso, é recomendável, mas você tem que escolher a ocasião, não vai ser qualquer filé à parmegiana que você vai comer. Você tem que escolher aquele que vale a pena e numa ocasião, uma vez por mês, porque em outros dias do mês a gente vai acabar se cedendo em algum outro consumo, seja no chocolate, seja na pizza. Então, a palavra equilíbrio, ela é fundamental quando a gente fala em mudança de estilo de vida. Agora, a idade conta? A Leila Santos pergunta aqui, a idade dificulta a perda de peso? Muita gente fala de uma sensação de que quando era mais jovem perdia peso mais rápido e conforme vai ficando mais velho dificulta. É verdade? É verdade. Infelizmente, isso é verdade. Então, popularmente, a gente fala o metabolismo vai ficando mais lento. Vai. A gente vai envelhecendo, então a gente vai tendo aumento da sensibilidade, da resistência à insulina. Então a gente vai produzindo um pouco mais de insulina, a gente vai tendo uma modificação do padrão de hormônio de crescimento. Então tudo isso acaba influenciando para que o nosso metabolismo realmente fique mais lento. Então o que a gente come aos 30 não é o mesmo que a gente comia aos 15. E não será o mesmo que a gente come aos 40 para manter o mesmo peso. Então, à medida que os anos vão passando, a gente vai ter que comer menos. E como é que você faz para melhorar um pouquinho isso? A gente faz atividade física, porque o gasto energético ele acontece na massa muscular. E com o tempo isso também vai se perdendo. Então, é fundamental que a gente mantenha esse gasto energético, ou pelo menos corra atrás dele. Então, quer acelerar o metabolismo? A melhor forma de acelerar o metabolismo é fazer atividade física, aumentar a sua massa muscular. Isso aumenta não só a massa muscular, isso não tem um impacto só físico. Mas o que é comer menos, assim, por exemplo? Passei dos 40 anos, aí eu tenho que comer 30% menos do que eu comia aos 30 anos. Como funciona? Esse número mágico a gente não tem. Mas o que a gente faz na nossa rotina, o que deve ser feito na rotina, é
tirar algum alimento que acaba não fazendo tanta diferença. Então, por exemplo, se todo final de semana vai no cinema e todo final de semana tem a pipoca, vamos dividir essa pipoca. Então, na hora do almoço, vamos tirar uma colher de sopa de arroz, ou vamos aumentar um pouquinho mais, vamos aumentar um pouquinho mais aquele prato do lado dos vegetais, né? Vamos invadindo um pouco o lado dos carboidratos e das proteínas. Então, não tem um número mágico. Entendi. Temos aqui uma pergunta da Mônica. Alimentos integrais emagrecem mesmo? Mônica, os alimentos integrais, não é que eles emagrecem, né? Eles emagrecem porque você acaba deixando de consumir os outros que têm um índice glicêmico mais elevado. Então, eles vão te dar mais saciedade, eles vão melhorar mais o metabolismo como todo, porque o índice glicêmico deles é menor, então a gente vai atingir um pico de glicemia menor, então vai ter uma liberação menor de insulina, a saciedade ela é mais duradoura e nos integrais a gente tem vitaminas que são importantes para a gente. Então é fundamental fazer essa escolha sempre que possível. Agora, Ana, você chegou em 11 dietas aqui para a matéria, pesquisou muitas outras, a gente ficou muito curioso, porque, gente, tem até meditação aqui. Mindful Eating, que é incrível. Conta pra gente o que você descobriu e queria que a maior novidade, contasse. A grande novidade que eu achei mais divertida, assim, e eficaz também pelo visto, é Mindful Eating, que é você ter uma consciência do que você come, né? Então, assim, parece que não tem proibição, o que dá um certo nervosismo, né? Eu até perguntei para a médica, escuta, se eu quiser comer bolo de chocolate todo dia, pode? Ela, dependendo, pode, mas é isso mesmo? Como funciona? Bem, o Mindful Eating é uma técnica desenvolvida que, traduzindo assim, é comer com atenção. Você vai precisar ter atenção durante a sua alimentação com o alimento que você está comendo. Então, é prestar atenção, é atenção plena naquele momento. É uma técnica que vem recentemente utilizada com esse aspecto de voltado para a perda de peso. Inicialmente, a técnica foi desenvolvida como mindfulness, como técnica para tratamento de ansiedade, tratamento de estresse, basicamente. Evoluiu com alguns estudos relacionados à diabetes, mas o que a gente tem em termos de literatura ainda não dá respaldo suficiente para que isso seja utilizado de uma forma populacional, né? Mas é uma técnica que não vai trazer nenhum efeito colateral, daí não tem nenhum problema que as pessoas busquem, experimentem e se beneficiam, está muito bem. Aquelas pessoas que não se beneficiam, provavelmente elas vão ter um transtorno que é muito mais importante, que é muito mais grave, e aí vai precisar de outro tipo de abordagem. Agora, qual é a diferença entre o Mindful Eating e a boa e velha reeducação alimentar ali? O Mindful Eating, ele é mais parecido com a terapia cognitivo-comportamental, que sempre foi um pouco abordada na reeducação alimentar, que inclui não comer de frente para a televisão, não comer com o smartphone na mão, que antes não tinha smartphone, mas a gente sempre via televisão. Então, você focar naquilo que você está fazendo no momento da alimentação, que é se alimentar. Então, tirar todos os estímulos externos e prestar atenção naquilo. Além disso, né, na técnica cognitivo-comportamental, os pacientes eles utilizavam de algumas estratégias. Então, qual que é o trigger, qual que é o desencadeador para buscar aquele alimento? É quando eu passo em frente à padaria. Se eu passo naquela esquina, eu vou comprar, eu vou comer. Então, vamos mudar de calçada. Agora, a Andréia Pires fez um comentário aqui muito interessante. Eu como por causa da ansiedade. Se eu estiver triste, eu como. E se eu estiver feliz, eu como também. Como lidar com as emoções para poder emagrecer? Dependendo do grau de obesidade do indivíduo, do grau de adiposidade, né, do indivíduo, isso é relativamente fácil de controlar. Então, qual que é a sugestão que a gente tem no caso desse? É prática de atividade física, porque a prática de atividade física, ela não melhora só o físico, ela melhora a saúde como um todo, reduz o estresse, reduz a ansiedade, e aí vai deixar mais feliz, sempre equilibrado. Então, vai ser mais difícil de
de escapar, de ficar mais compulsiva e comer mais. Quando o paciente tem um quadro de obesidade grave, isso é muito importante de colocar, ele vai ter uma alteração no sistema de regulação de fome e saciedade. Então, a gente tem células nesse local que elas são danificadas quando o paciente desenvolve a obesidade. E essas células, elas produzem substâncias que fazem a gente inibir a fome. E uma vez que a gente não tem essas células, é difícil ter esse controle, né? Então, por isso que as terapias comportamentais, né, as mudanças de estilo de vida, elas são eficazes em cerca de 20% dos pacientes. Ou seja, a gente tem 80% dos pacientes, a gente está falando de paciente com obesidade mesmo, não perder os 2, 3 quilos, né? Então, esses 80% dos pacientes, eles vão ocasionalmente se beneficiar de tratamento medicamentoso e, em casos mais graves e resistentes, do tratamento cirúrgico. É uma doença crônica, né? Não tem como você piscar os olhos e relaxar durante meses, não é isso? Não tem. E e com o ambiente alimentar que a gente vive, porque se por um lado a gente tem os alimentos ultraprocessados, que são muito palatáveis e que são baratos, acessíveis à maior parte da população, principalmente aquela mulher que é dona de casa, que sai 5 horas, chega 8 horas da noite, não tem coisa mais fácil para ela do que pegar uma lasanha e pôr no micro-ondas, né? Só que isso tem um preço. Essa repetição tem um preço. Então, o que a gente precisa, né, se a gente tem esse lado, do outro lado também a gente tem um lado, e quando a gente sai para comer num restaurante, a gente vai ter uma entrada, aquele pãozinho maravilhoso com aquela manteiguinha deliciosa, e aí depois vem aquele prato lindo e a gente vai comer muito mais, né? Mesmo que esse prato seja mais equilibrado, vai ter uma ingestão maior. E quando a gente soma positivamente, a gente faz um balanço energético positivo, a gente vai acumular gordura. Entendi. Eu ouvi falar também que 70% da dieta é a boca. Não adianta você malhar o dia inteiro, fazer exercício e comer brigadeiro, potes, etc. Não vai adiantar. O que adianta mesmo é fechar a boca, não é isso? O que adianta fechar a boca a gente não tem, porque a gente precisa comer. Ah, sim. A gente às vezes se faz uma analogia de que existe um vício em comida como se tinha um vício em cigarro. E aí as medidas acabam, às vezes, sendo desenvolvidas pensando nessa abordagem. Só que se você nunca fumar na vida, você não tem problema nenhum. Você não precisa nem saber que cigarro existe. Mas você não pode viver sem comida. Então, a relação com comida ela é uma relação de subsistência, de existência. Então, isso é diferente. Quando a gente fala o que vai ter um maior impacto na perda de peso, mais rapidamente, mais bruscamente, a restrição alimentar, a diminuição da ingestão, né? A diminuição do aporte calórico. No entanto, todos os estudos mostram que manutenção de perda de peso em longo prazo, a atividade física ela é fundamental. Mas não é uma atividade física, vou caminhar ali duas quadras e volto. Não, a atividade física é intensa mesmo, para quem gostando, porque tem que ter um gasto energético de 500 calorias por dia. Então, é muito exercício para você poder manter o peso perdido. Então, um dos melhores preditores de manutenção dessa perda de peso é a atividade física. Agora, existe aquela compensação. Eu estou fazendo atividade física, aquela caminhada de 1 hora, então eu posso comer um pedaço de bolo com um milkshake e depois vou pegar aquela coxinha. Perdeu completamente. Não tem exercício que você vai conseguir suplantar esse aporte calórico, só se você for atleta. Então, você tem que ficar 3, 4 horas na academia, gastar aí suas 2.000 calorias de academia diariamente para você poder compensar aquilo, né? Então, assim, um pãozinho sem nada corresponde praticamente a 1 hora de caminhada. Então, não é uma compensação que a gente faz, é uma complementação. Entendo. Agora, temos aqui algumas dietas bem específicas, uma delas, inclusive, que substitui a refeição por um pozinho. Queria entender melhor o que é isso e como funciona também pensando a longo prazo. Dá para viver sem mastigar, sem comer, comendo um suplemento ou não é assim que funciona? Não, é exatamente assim. O Pronocal é um pó super proteico
e que ele se dilui em água e se transforma em nuggets, em omelete, em shakes. Você não toma o pó diretamente. Entendi, não é, não só, é uma vitamina só. Não é uma vitamina, funciona a longo prazo? Substituir então, de forma radical? Essa abordagem, ela não tem dados muito longo prazo, até porque é uma abordagem que é muito cara, né? Então, você vai perder peso? Vai, porque você já começa ofertando 800 calorias por dia. Quem comeu 800 calorias por dia e conseguir fazer um pouco de atividade física, sendo através dessa dieta ou qualquer outra, você vai perder peso do mesmo jeito, tá? Então, quando você tem uma orientação nutricional, a nutricionista ela sempre vai ter o cuidado de manter o aporte proteico. E é importante também de você manter uma suplementação vitamínica quando você faz uma restrição tão grande. Agora, a dieta de muito baixa caloria está associada a uma menor ingestão de líquidos, consequentemente de água. Então, a gente vai ter uma perda de peso também, porque a gente não está ingerindo tanta água, mas isso também acaba funcionando como um risco. Então, pacientes que já têm obesidade, que têm diabetes, quando eles fazem uma dieta que restringe muita caloria e sem um aporte de água adequado, então a gente tem um risco maior de ter alterações renais, de ter distúrbios hidroeletrolíticos, e isso pode comprometer a saúde do paciente de uma forma mais aguda. Olha, temos muitas perguntas aqui, cheguei à conclusão que teremos que voltar ao tema, porque os nossos leitores estão muito interessados, acho que todo mundo deu uma exagerada, ou quer se livrar de vez do problema que tem com a obesidade crônica. Eu queria agradecer sua presença, Maria Edna, mas falar assim, ó, é importante o acompanhamento de um médico ou dá para fazer regime sozinho? Quando o paciente, cada um tem que ter a sua autocrítica, né? A obesidade é extremamente complexa, as causas são diversas, elas vão variar de uma pessoa para outra, então uma pessoa vai ter uma maior predisposição genética, é outra que parou de fazer 3 horas de atividade física e come igual, é outra que começou a comer mais. Qual que é a recomendação? Quando que é a hora de procurar uma assistência? É quando você tentou fechar a boca, como a Carol falou, e você não conseguiu, né? Então, é hora de você procurar, porque se você protela isso, a obesidade ela vai aumentando, ela vai progredindo também. Então, é muito mais fácil você corrigir 10 quilos, você reduzir 10 quilos, do que você reduzir 30, do que você reduzir 50 quilos. Então, não é normal o peso, ele acontece, mas não é normal ele ir subindo, como a gente observa que o peso das pessoas vão subindo, isso desde idade jovem. E jovem com obesidade, mais maduro, com mais obesidade, isso vai trazer, não é só o problema com o peso, mas é uma série de complicações que a obesidade traz, uma redução da qualidade de vida, que isso eu acho fundamental sempre citar, né, porque fazer o laço do tênis é importante para muita gente e é muito difícil para muita gente. E a redução da expectativa de vida. Então, viver pior e viver menos não precisa ser assim. Procure ajuda. Não precisa, procure ajuda. Eu queria agradecer novamente, Maria Edna. Obrigada, Carol, Helena, pela matéria também. Obrigada a você que nos acompanhou. Obrigada por todas as perguntas. Lembrando que a gente está essa semana com a edição Dieta Pós-Carnaval nas bancas. Tem o link aqui na nossa transmissão ao vivo. Clica para você poder saber mais sobre todas essas dietas e fica ao vivo, fica ligado que a gente daqui a pouco tem mais transmissão ao vivo também aqui na Veja São Paulo. Obrigada, tchau, tchau.